Nossa experiência com a problematização que o Rico apresentou, ela é bastante diversa, porque se a gente pensar em como era a nossa época de estudante, de fato, a gente não tinha atividades tão lúdicas assim em relação à matemática. Mas agora tem uma tendência que muitos professores já estão colocando em prática, e eu acho que é um avanço, sobre a ludicidade na matemática, de ficar mais leve. Então, se a matemática no passado era alguma coisa que dava medo, que a criança tendia a querer fugir, dizer que não tinha condições de fazer, que não sabia, hoje em dia a gente vê até Olimpíadas de Matemática com atividade de raciocínio lógico, que é uma apresentação muito diferente, que se torna mais lúdica. Então, quando o Henrico apresentou para a gente a situação dele sobre existir mais jogos, que seria um desejo dele sobre isso, a gente foi buscar formas de poder melhorar, sair, fugir daquela tabuada que tinha inclusive régua e lápis, né, na época que eu estudei, nos 80. Então, não ficar precisando daquela muleta de olhar a tabuada. Como poderia fazer? Decorar a tabuada, entender a tabuada, sem precisar ficar olhando para ela o tempo todo. E nisso entra a parte lúdica, entram os jogos. E então, para a gente foi interessante, foi um trabalho bem desafiador e interessante, e foi muito bem recebido quando a gente colocou em prática. As crianças gostaram demais, e até os professores, que até então alguns não colocavam em prática, aceitaram bem. Eu, como estagiário, levei para o professor, levei para os professores, pelos meus alunos particulares também, e foi muito, muito proveitosa a experiência. E a ideia, a intenção é que continue cada vez mais tendo em sala de aula materiais desse tipo para matemática, não só a alfabetização, que já está sendo também incluído, mas a matemática a gente evidencia que os alunos estão mais distantes e precisam se aproximar mais dela.